Nesse vídeo a gente vai falar sobre como a nossa tentativa de fugir da procrastinação tende a levar a gente a viver mais procrastinação ainda. Como assim, Herbert? Eu quero me livrar, eu quero viver livre, eu quero superar, e conforme eu me esforço para isso, eu acabo trazendo mais disso. Que loucura é essa? Esse é um insight que vem direto de uma das sessões de terapia que está em curso, e a pessoa comentou comigo algo que eu achei bem interessante. Eu gosto muito de trazer coisas das terapias, das mentorias, para os conteúdos do YouTube. Primeiro você precisa entender um simples ponto, que é, na experiência de procrastinar existem emoções. Ou, colocando de outro modo, na procrastinação existe também uma experiência emocional. Tem emoções em voga, tem emoções se movendo em você quando você está ali sentado diante de um conteúdo que você está super afim de deixar para depois, ou quando você efetivamente levanta e deixa para depois. A emocionalidade faz parte dessa experiência e, inclusive, ela tende a ser um fator motivador para a experiência da procrastinação. Uma vez que eu não sei lidar com as minhas emoções, né? Uma vez que eu não sei o que fazer. Para a gente saber o que fazer, existe aí, poxa, a terapia, existem processos de mentorias baseados em psicologia, como, por exemplo, o processo de mentoria que eu faço, eu, psicólogo clínico, né? Peguei o melhor daquilo do consultório clínico que trouxe resultados, que casa com as dificuldades de uma pessoa procrastinando, e montei um modelo de mentoria para ajudar uma pessoa num objetivo específico, a lidar com as suas emoções, mas também a desenvolver a tal da humildade. Mas aí a gente está falando de outro ponto. E o ponto é, se você não tem essa educação via terapia, via mentoria, via, poxa, conteúdos do Herbert, porque é um processo de educação que também se faz aqui. Se a gente não passa por esse processo, humanidade, a gente pode sim acabar incorrendo numa busca de superar a procrastinação que vai levar a mais procrastinação. Porque, de novo, existem emoções naquela experiência de procrastinar. Voltando então para essa sessão com essa cliente, até gravei um áudio no grupo do Caos à Constância nos Estudos, que é um grupo gratuito que eu mantenho, onde eu deixo áudios todos os dias de segunda a sábado, contando das coisas que eu aprendi ou que ensinei na terapia, nas mentorias, na própria comunidade Hoje Não Procrastino, que eu não citei ela ainda, né? Mas se você não sabe, existe uma comunidade de estudo em que as pessoas elas aprendem também esses conteúdos aqui, só que de uma forma muito mais didática, início, meio e fim, né? Mas aí eu deixo então nesse grupo áudios todos os dias, e você pode fazer parte se você quiser. Vai lá na minha bio no Instagram e clica aí em grupo do WhatsApp, é gratuito, tô sempre deixando reflexões lá. Mas agora sim, sem mais delongas. Tava conversando com essa pessoa, ela comentou comigo assim: Herbert, eu lembro que você comentou, né, que você falou a respeito de algumas habilidades que eu posso desenvolver para lidar com as minhas emoções, justamente na intenção de superar a procrastinação, de contornar a procrastinação. Habilidades que vão dar para mim a opção de não procrastinar, porque a emoção tá batendo forte, certo, Herbert? A ansiedade, o tédio, a culpa por já não ter estudado aquilo, a frustração de caramba, como é difícil, eu não tô entendendo. A emoção vai dar as caras e eu posso fazer uma de duas coisas. Eu posso me afastar do material para me afastar da emoção, porque eu não sei lidar com a frustração, porque eu não sei lidar com a ansiedade. Caramba, minhas expectativas sobre mim são gigantes. Eu sinto o peso do mundo nas minhas costas toda vez que eu sento para estudar, e eu quero me afastar desse peso, porque é pesado, é doloroso, é ruim de sentir. Eu tento fazer isso então me afastando do material, que é o gatilho para toda aquela emocionalidade. Essa é a primeira coisa, certo, Herbert? E a segunda coisa é conseguir lidar com as minhas emoções ali mesmo, e lidando com elas ali mesmo, eu permaneço estudando, lidando com essa emoção. E ela comentou comigo então, ela dizendo, tá? Eu aprendi com você a respeito disso. E você comentou comigo também, Herbert, é uma das habilidades, Herbert, uma das três que você fala que são básicas, é a do que você chama de alfabetização emocional, né? Eu preciso aprender essas habilidades e me tornar minimamente hábil, por isso são habilidades. Com elas, eu preciso conseguir fazer essas coisas, exercitar essas coisas, para que eu possa me considerar uma pessoa que tem um mínimo de educação emocional, então tá alfabetizada emocionalmente. E aí então, essa habilidade é o tolerar, a habilidade de estar com a minha emoção. E isso pode parecer muito louco, porque uma vez que a gente está sentindo ansiedade, a nossa motivação, muito natural, inclusive programado biologicamente, é evitar a ansiedade. Então, se eu estou ansioso por conta da minha apresentação amanhã na faculdade, a minha tendência é acabar com a apresentação. Quero dizer, como é que eu faço para acabar com essa apresentação na prática? Eu posso apresentar ou eu posso não ir apresentar, certo? São duas formas de acabar. Uma forma envolve encarar e a outra envolve evitar. Evitar no sentido de contornar, de abortar a missão. Então, existe uma de duas formas. Só que a procrastinação tá ali no meio. E foi isso que ela tava mencionando. Eu vou chegar lá. A procrastinação tá entre abortar a missão, eu não vou fazer isso porque isso me deixa ansioso, ansiosa, ou eu vou logo e apresento. A procrastinação tá no meio, porque você não tá abortando necessariamente, você ainda quer fazer, você ainda se esforça para fazer, você ainda coloca na sua agenda que vai sentar para estudar, para poder fazer a apresentação, mas você não faz ela efetivamente porque ela tá distante na linha do tempo. Você não consegue acabar logo com isso. Então você fica naquele meio termo de eu não quero ter que fazer isso, poxa, mas eu tenho que fazer isso.
isso. É aquela famosa luta no nosso cérebro do eu não quero, mas eu preciso. E ela comentou, Herbert, eu sei que o tolerar me ajuda a não passar por esse meio termo da procrastinação, a me manter me preparando para a apresentação, para quando ela chegar, tá pronta. Ela está pronta para ser apresentada. Só que eu não consigo, Herbert. Eu sento ali diante do material e eu já aprendi com você, eu começo a me perguntar, a me observar o que é que eu tô sentindo. Só que olha só, eu não consigo me sentir aliviada, Herbert. O alívio não vem, sabe? Eu tô ali sentada na frente, me sentindo ansiosa, me fazendo questões, tentando observar meu corpo. Aprendi com você como é que a gente faz, mas o alívio ele não vem, Herbert. Então existem algumas coisas que eu não consigo me manter engajada, mesmo tendo aprendido isso contigo. Não tem uma coisa que eu diga pra mim mesmo, não tem uma coisa que eu descubra sobre mim que me faça me sentir aliviada daquela ansiedade pra eu continuar. Aí eu falei com ela, pois precisamente a sua busca por sentir alívio é o que mantém a ansiedade tão firme e forte. Quero dizer, a sua busca por sentir alívio, ela não é parte da solução. Não é isso que é o objetivo das habilidades de regulação emocional, em especial, então, da que você está mencionando, que é a habilidade de tolerar as emoções. Não é sobre isso. Basicamente, a busca por sentir alívio não faz parte da solução do problema com a procrastinação. Não é como se você precisasse que a ansiedade não estivesse ali para você estudar. O objetivo do tolerar, e esse é o termo, é que você engrosse o casco, que você engrosse a pele, que você se torne mais tolerante, não a ansiedade se torne menos ansiedade. Tá entendendo esse o ponto? Então a busca dela por alívio é uma busca por me sentir menos ansiosa. Isso invariavelmente acaba acontecendo, humanidade. Você de fato se sente, não é à toa que ela teve essa ideia, que ela se confundiu assim. E aí você percebe que quando a gente fala de educação emocional, a coisa é sutil, a coisa é delicada. Por isso que é um processo de educação mesmo. Você precisa aprender o beabá, para onde é que vai. Você precisa aprender as operações básicas, soma, subtração, divisão e multiplicação. Tem um básico para se aprender também sobre educação emocional. Então, de novo, não é sobre fazer uma coisa para sentir menos ansiedade, é fazer uma coisa para tornar você mais tolerante à ansiedade, para tornar você mais resistente à ansiedade. Por isso que a gente chama de tolerância, desenvolver a tolerância ao estresse. E eu meti estresse aqui do nada, porque estresse é fisiologicamente o que você está experienciando quando você está ansioso. Fisiologicamente, uma resposta de ansiedade é uma resposta de estresse, assim como uma resposta de culpa pode ser, assim como uma resposta de tédio. Caramba, eu tô estressado. A tendência do nosso organismo é acabar com aquele estresse, acabando com a ansiedade, que é o nome que a gente dá para aquele tipo de estresse. Então, na prática, é sobre isso, é desenvolver a tolerância. Então, de novo, não é sobre você falar alguma coisa, pensar alguma coisa, descobrir alguma coisa que vai fazer a ansiedade evanescer. É sobre você se tornar mais resistente. E isso não é fácil tanto quanto falar, humanidade. Isso aqui é uma aula de psicoeducação para você. Tá aprendendo a lógica da coisa, mas fazer é diferente de entender. Sobretudo quando se trata de emoções. Pode fazer todo sentido para mim, inclusive Herbert que tá te ensinando, e na hora que a ansiedade chega, eu vou sofrer com ansiedade ainda assim. Eu vou precisar exercitar a humildade e desenvolver ali um diálogo comigo próprio, observar-me, e muito na intenção de descobrir, e aqui a gente vai chegar na parte final do vídeo, por que raios de motivo faz sentido eu continuar sentado me sentindo mal. Aí eu vou ter a chance de desenvolver a tolerância. Aí eu vou ter a chance de engrossar o casco. E uma vez que eu engrosso o casco, aquela ansiedade me incomoda menos. E o efeito prático disso é que eu sinto que eu não tenho tanta ansiedade como antes. Por quê? Porque eu tô mais resistente àquilo, entende? E em algum nível, para ser técnico, a ansiedade de fato diminui. Ela de fato diminui. Só que ela diminui, esse diminuir dela é mediado pela minha tolerância. Então não é que eu tô fazendo alguma coisa para diminuir a ansiedade. Eu tô fazendo alguma coisa para me tornar mais tolerante, porque isso tem como efeito diminuir a ansiedade. Mas eu não vou entrar nesse meandro, porque isso vai ficar muito técnico. O efeito prático é que eu tô me sentindo menos ansioso agora que eu aprendi com o Herbert a fazer perguntas para mim mesmo, a entender porque que o meu corpo tá agindo daquele modo. E tem um vídeo aqui que é o Habilidades de Regulação Emocional, o Tolerar. É uma série de vídeos que eu fiz, de 3 vídeos, falando dessas 3 habilidades básicas que fazem parte da alfabetização emocional, certo? Que é o nomear, o explorar e o tolerar. E aí, como é que eu faço então para eu lidar com essa ansiedade, para eu desenvolver a tolerância? Basicamente, o que eu preciso é entender por que eu tô me sentindo daquele modo, como é que eu tô me sentindo exatamente, porque eu tô sentindo um desconforto no estômago, o meu tórax tá me incomodando, a respiração tá pesada, tudo aquilo que é resposta de ansiedade que a gente tá vivenciando, mas a gente não nomeia, a gente só quer parar de sentir. Quando eu me volto para essas reações emocionais, eu tenho uma chance de desenvolver a tolerância. Então, quando eu me faço essas questões, eu já tô me voltando para a ansiedade ao invés de tentar evitar ela. Então, já tô desenvolvendo a tolerância. Por quê? Porque eu tô olhando para isso. E não é magia não, humanidade. É lógica mesmo. Quando eu tô tentando não sentir ansiedade, eu levanto, vou no banheiro, eu levanto, vou arrumar o guarda-roupa, eu abro o Notion, eu abro algum aplicativo ou site de organização e vou organizar melhor o que eu deveria fazer. Tudo isso é para evitar realmente fazer. Eu tô evitando a ansiedade. Porém, quando eu faço um movimento oposto, que é o movimento de me voltar, deixa eu ver o que tá pegando. Não é que tem magia nas perguntas, tem magia no movimento que eu faço, que é o movimento de ficar com as minhas emoções. É isso que vai me ajudar a desenvolver a casca. E especialmente quando essas questões elas deixam de ser sobre a concretude do que eu tô sentindo aqui e agora, elas se tornam questões sobre por que é importante fazer aquilo. Então, voltando para aquela cliente, por que é importante para você concluir esse trabalho? Caramba, fazer isso aqui é importante para mim porque eu quero me tornar uma profissional que ajuda pessoas com X. Porque eu quero o dinheiro que esse concurso vai me dar, a estabilidade. Por que é importante essa estabilidade para você? Porque eu quero
quero, além de sossego, né? Porque a estabilidade tende a estar relacionada com maior tranquilidade. E mais do que isso, eu quero proporcionar para minha filha um plano de saúde para caso ela adoeça, para minha companheira, para o meu companheiro, a possibilidade de se cuidar para além do SUS, porque o SUS é uma opção com todos os seus problemas, mas eu quero uma opção para além do SUS. Eu quero simplesmente poder acudir a pessoa que eu amo se ela estiver precisando de hospital, sem ter de, não sei, meu Deus, esperar uma fila para ser internado. Eu quero, caramba, é pedir demais, é errado que eu queira oferecer saúde pros meus, é o que eu quero. E aí você chega nessas questões, humanidade, e esse é o segundo tipo de questões, para onde você quer ir. Mas também existe uma outra direção de questão que é pro passado, que é por que será que eu fico tão ansioso com isso aqui? Onde é que eu aprendi essas expectativas tão grandes sobre mim mesmo, que eu tenho que aprender de primeira? Você percebe? Tudo isso é pergunta que não é pergunta gostosinha de fazer, e não importa tanto as respostas, humanidade. Eu gosto de dizer que a pergunta, quando ela é bem feita, ela te exime da necessidade de respondê-la. Ela já vem com uma resposta embutida. Olha que pergunta, por que eu espero tanto de mim? Já é pressuposto que você está esperando tanto, que você está esperando bastante de você. Você percebe que essa pergunta não necessariamente precisa ser respondida? Caramba, eu espero tanto de mim. Independente da resposta, do porquê, você já está percebendo que você espera tanto de você. Você percebe? Esse é um exemplo de pergunta que você poderia dizer uma boa pergunta. Mas existem outras que você poderia fazer. De novo, humanidade, são 3 direções de pergunta. A pergunta pro agora, como é que meu corpo está sentindo, que ansiedade é essa, onde é que eu estou sentindo essa ansiedade? É ansiedade só? Tem culpa, tem vergonha, tem angústia, tem... o que mais? Tem tédio. A direção do agora, a direção do futuro, por que eu quero passar, mesmo que esse sofrimento esteja aqui, eu quero passar por ele, em nome do quê, em nome de quem. Eu gosto de dizer que é um por quem e não um porquê, certo? Inclusive, existem exercícios no Anti-Planner de estudos da comunidade que ajudam você a fazer a pergunta pro agora, pro futuro e pro passado. E aí, em relação ao passado, a pergunta é: por que será que eu vivo essa dificuldade? Por que eu fico ansioso quando eu tô estudando isso aqui? Ah, Herbert, eu sou um neurodivergente, eu, não sei, sou TDAH, tô dentro do espectro do TEA, e aí, por isso, eu fico super entediado com essas atividades aqui. Isso tem a ver com... Caramba, que bonitinho esse passarinho. Enfim, falando de TDAH, não é o meu caso, humanidade, só brincando, porque essa é uma queixa comum do TDAH, de qualquer coisa tira minha atenção. Mas o ponto é, eu tenho dificuldade pra mim de encontrar contento em tarefas que são pouco reforçadoras, tem pouco reforçamento. É uma característica da neurodivergência, Herbert, então por isso mesmo eu não consigo. Certo, mas em meio a isso existe ansiedade, em meio a isso existem emoções que, independente da neurodivergência, tendem a acompanhar você. E por que elas estão aí? Para além da dificuldade de funcionar com essa característica da neurodivergência, funcionar num mundo que não foi desenhado para um neurodivergente. Ok, eu entendo. E essas emoções, essa ansiedade se expressa como? Que tipo de cobrança você executa? Que tipo de cobrança você dá o play na sua cabeça quando você encontra com essas dificuldades? Sempre existem emoções, independente do cenário, independente da condição, humanidade, porque sendo humano, as emoções elas estão presentes, beleza? Então é isso. Espero que você tenha ficado com uma reflexão bastante útil, bastante boa. A gente se vê no próximo vídeo, humanidade. Espero que tenha sido útil. Se você gostou, faz favor, se inscreve aqui no canal do YouTube. Você pode ver que meu canal é pequenininho ainda. Eu comecei em 2024, em algum momento de 2024, a produzir vídeos pra cá. Não tô fazendo nenhum trabalho específico aqui. Eu só queria um lugar pra eu colocar o conteúdo mais longo pro pessoal do Instagram. Então é isso. Mas eu quero crescer o canal, quero fazer conteúdo pra cá, fazer conteúdo pensando só no YouTube mesmo, certo? Então me ajuda com isso. Faz favor. Se inscreve aqui, pô. E deixa o like. Se você tiver algum comentário ou alguma dúvida, deixa um comentário também que eu respondo tudo, tá bom? É isso. Um abraço, um beijo, um cheiro, como queira e até mais. O mundo é nosso e o mundo é pouco, humanidade.